Capítulo 4. O ensinamento de não-eu, Anatta, em Pali. Conectado de forma inextricável com a impermanência e o sofrimento, está o terceiro princípio intrínseco a todos os fenômenos da existência. Essa é a característica do não-eu, Anatta, e os três juntos são chamados de as três marcas ou características. O Buda ensina, contrário às nossas crenças mais valiosas, que a nossa identidade, os cinco agregados, não pode ser identificada como o eu, como um fundamento duradouro e substancial para uma identidade pessoal. A noção de um eu tem somente validez convencional, como um conveniente mecanismo para descrever de forma abreviada uma situação composta sem substância. Ela não significa uma entidade última, imutável, que sobrevive no íntimo do nosso ser. Os fatores corporais e mentais são fenômenos transitórios, que surgem e desaparecem constantemente, processos que criam a aparência de um eu através da sua continuidade causal e funcionamento interdependente. Todavia, o Buda não propõe um eu fora e além dos cinco agregados. A noção de um eu, tratada como fundamental, é considerada por ele como fruto da ignorância. E todas as variadas tentativas de fundamentar essa noção, identificando-a como algum aspecto da identidade, é descrita como apego a uma doutrina de um eu. Em vários suttas, no Madhyama Nikaya, o Buda expressa com vigor o seu repúdio às ideias de um eu. No Madhyama Nikaya 102, ele empreende uma extensa análise das várias proposições apresentadas sobre o eu, declarando que todas são condicionadas e grosseiras. No Madhyama Nikaya 2, parágrafo 8, 6 ideias sobre o eu são rotuladas como um emaranhado de ideias, uma confusão de ideias, ideias contorcidas, ideias vacilantes, ideias que agrilhoam. No Madhyama Nikaya 11, ele compara o seu ensinamento ponto por ponto com o ensinamento de outros contemplativos e brahmanes e mostra que debaixo das suas aparentes similaridades, eles divergem nesse único ponto crucial, a rejeição das ideias de um eu, que subverte os pontos de concordância. O Madhyama Nikaya 22 oferece uma série de argumentos contra a ideia de um eu, culminando com a declaração do Buda de que ele não vê nenhuma doutrina de um eu que não conduza à tristeza, lamentação, dor, angústia e desespero. No seu esquema dos passos para a libertação, a ideia da existência de um eu, Sakaya Ditti, a concepção de um eu em relação aos cinco agregados, é considerada como o primeiro grilhão a ser rompido com o surgimento da visão do Dhamma. O princípio do eu é mostrado nos suttas como uma sequência lógica das duas marcas da impermanência e sofrimento. A fórmula padrão afirma que aquilo que é impermanente é dor ou sofrimento, e aquilo que é impermanente, sofrimento e sujeito à mudança não pode ser considerado como meu ou eu. Madhyama Nikaya 22 e 35. Outros trechos destacam a relação entre as três características através de ângulos distintos. Madhyama Nikaya 28 destaca se até mesmo os elementos materiais externos, terra, água, fogo e ar, apesar de tão vastos, são de tempos em tempos destruídos em cataclismos cósmicos, não é possível conceber que este corpo transitório seja o eu. O Madhyama Nikaya 148, usando a argumentação reductio ad absurdum, demonstra que a impermanência implica o não-eu.
Como todos os fatores da existência estão claramente sujeitos ao surgimento e desaparecimento, identificar entre eles qualquer coisa que seja como o eu significa apoiar-se na tese indefensável de que o eu está sujeito ao surgimento e ao desaparecimento. O Madhya-nikāya 35, parágrafo 19, conecta a marca do não-eu com dukkha, ao argumentar que, como não podemos fazer com que esses 5 agregados sejam sujeitos à nossa vontade, eles não podem ser tomados como meu ou como eu.